Você já entrou para uma igreja e você percebeu que a frieza espiritual dominou a igreja? A igreja não está vazia, é a frieza espiritual que está dominando os crentes atualmente. Se você olhar para os anos passados, por exemplo, nas épocas de 2000 ou talvez nos anos 90, você vai perceber que existia uma grande diferença entre os cultos daquela época e os cultos de hoje. Hoje em dia, os crentes não têm noção de quão santo Deus é. E quando você perde a noção de quão santo Deus é, você começa a ver Deus como uma coisa comum. Você começa a ver Deus como coisa. Fala, Deus é uma coisa. É apenas algo que a mídia fala. Deus é para fazer uma lavagem cerebral. Quando você chega nesse nível de pensamento, você perdeu o temor a Deus. A Bíblia fala: o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você teme a Deus, você passa a ser uma pessoa sábia. Perceba, por exemplo, hoje em dia você vai para a igreja e a única coisa que você consegue encontrar são pessoas pareces que vivem dentro de um parque de diversão espiritual. Por que eu falo parque de diversão espiritual? As igrejas já não têm. Quando você entra para dentro de uma igreja e você percebe que dentro dessa igreja está faltando oração, está faltando joelho no chão, está faltando graça de Deus, está faltando entusiasmo, está faltando poder, está faltando unção, está faltando interesse, você começa a entender que essa igreja é uma igreja fria espiritualmente. E toda igreja fria espiritualmente é uma igreja dominada por espíritos malignos. Por que eu falo? Por causa da presença de Deus. A Bíblia fala: aonde Deus está, o mal tem que sair. Se você entra para uma igreja e essa igreja, em vez de te reanimar espiritualmente, ela deixa mais ainda você mais fraco e mais frio espiritualmente, eu lhe dizer que você se tornou igual a ela. É momento de você entender que o espiritual precisa ser ativado dentro da tua vida. Se você adora a Deus em espírito e em verdade, você precisa se incomodar com a frieza espiritual. Se você adora a Deus em espírito e em verdade, você precisa aprender a viver uma vida de oração. Sem oração não tem fogo. Sem oração não tem a presença do Espírito Santo. Sem oração você não vence. Sem oração você não é caracterizado como cristão. Crente que não ora não é crente. É alguma coisa qualquer, mas crente não é. Eu me lembro que na época da minha conversão, eu tinha um hábito. Eu gostava de entrar no meu quarto de oração, acendia uma vela, pegava a vela, botava acesa no chão do quarto. E quando eu acendia a vela, eu falava o seguinte: eu só vou sair da oração quando a vela terminar. Você consegue ver a intensidade da fome do crente? Naquela época eu começava a orar com a vela acesa. E a vela, às vezes, se for uma vela em um lugar que não tem muito vento, não venta naquele lugar, você vai ver que ela pode durar a noite inteira, ou talvez metade da noite. Se tem umas velas que eram grossas, e a gente botava a vela no chão e orava. A presença era tão poderosa que o batismo em línguas, o batismo no Espírito Santo, eu recebi no quarto de oração. Então você precisa começar a ter hábitos de oração. Se você não tiver hábitos de oração, você é uma pessoa facilmente dominada pelo inimigo, porque você não tem hábito de oração. Você vai perceber todas as pessoas ou todos os servos que você conheceu da antiguidade, ou talvez de hoje, todos eles têm a sua vida em oração. Se você tiver uma vida de oração, você saiu do nível da frieza para entrar em um nível de espiritualidade.
Deus não está à procura de uma igreja fria. Deus não está à procura de um crente frio. Deus não está à procura de crente que não ora. Deus não está à procura de crente que não busca a sua presença, que não sobe para o monte, que não dobra joelho em casa. Deus está à procura de pessoas que têm fome de Deus, de pessoas que têm vontade, desejo de poder estar na presença de Deus. Quanto mais você estiver diante da presença de Deus, mais o Espírito Santo enche a tua vida. Hoje em dia a frieza dominou os crentes, de modo que eles podem até estar dentro da igreja, mas você vai notar que há uma grande frieza espiritual. Você vai notar que pregadores que pregam, mas não tem uma vida de oração. Você vai notar que pregadores que pregam são frios espiritualmente. Você vai notar que cantores e cantoras que cantam são frios espiritualmente. Sabe quando alguém vai cantar ou alguém vai pregar e você não sente nada, não é transmitido nada? Ele pode até abrir a Bíblia, mas não sai nada da parte de Deus, uma mensagem transformadora, uma mensagem impactante. Por quê? Por causa da frieza espiritual. Cuidado com a frieza espiritual. Ela pode destruir a tua casa, destruir teu ministério, destruir a tua vida, destruir teu casamento, destruir teus filhos. A frieza espiritual é como um câncer. Se você não combater ele vai acabar com a tua vida. Crente que vive com a frieza espiritual é um crente que já abdicou da presença de Deus. Para ele não importa se Deus fala na igreja ou não. Para ele não importa mais se a presença de Deus está naquele lugar ou não, porque perdeu a presença de Deus.